E se a gente for interpretar a Bíblia de forma isolada, a gente não vai comer carne de porco, por exemplo. A gente vai também dar divórcio, que são coisas que Cristo, que são coisas do Antigo Testamento. Maria vita in morte su. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Meu nome é Leonardo, hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês falando sobre a fé católica, e hoje vamos falar um assunto que é polêmico e ao mesmo tempo muito importante, um assunto que envolve a questão do protestantismo. Nossa ideia é trazer uma série falando sobre o protestantismo, futuramente vamos falar sobre os solas de Lutero, mas hoje o assunto é sobre imagens, idolatria, que atacam muitos católicos de serem idólatras. Não é isso, Marcel? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Leonardo, seja bem-vindo a todos aí. Salve Maria. Queria aí agradecer o pessoal aí, o nosso último vídeo deu bastante visualização, estamos batendo 10 mil visualizações no último vídeo, acerca do agente oculto, né? Foi um vídeo que bombou aí no nosso canal, mais assistido de todos. Isso gerou também um grande número de inscritos no nosso canal. Então, aproveitar para agradecer o pessoal e pedir para o pessoal continuar se inscrevendo no canal aí, se tornando membro também. É muito importante apoiar o nosso canal. Com seu apoio, né, sendo membro, você ajuda a gente nessa estrutura que nós temos aqui. E também você vai poder participar do grupo nosso do WhatsApp para membros, né, desse canal. Então, pedir para o pessoal continuar aí apoiando a gente, ativando o sininho, se inscrevendo, que isso é muito importante para a continuidade aí do nosso trabalho. E você falou aí uma coisa importante, né, Marcelo? Temos ali somente 2 membros. É importante as pessoas serem membros porque ajuda o apostolado, né? A missão aqui que a gente pretende. É muito importante mesmo. Porque para manter tudo isso aqui tem um custo. Tem, né? Um custo, verdade. E com a ajuda de vocês, o fardo vai ficar mais leve, né? Para a gente manter aqui. E a questão das imagens, hein, Marcelo? Os protestantes atacam muito aí nós católicos, né? Seus idólatras, né? Toda essa questão. Geralmente, né, os protestantes, quando querem atacar nós católicos, né, a primeira acusação que eles fazem contra nós é acerca das imagens, né? Eles nos acusam de sermos idólatras, né? Pelo fato da igreja ter imagens, né? Nos templos, a igreja se utilizar de imagens, né? Só que a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? E geralmente eles citam muito aquela parte da Sagrada Escritura, né? Dos 10 mandamentos, onde Deus fala, né, que não farás imagens vou até ler aqui, seria bom até você citar essa já passagem. Já que você citou, né? Aí. Êxodo 20... capítulo 20, versículo 4. Ó. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Então, Deus, né, nesse caso aí, a gente tem que entender o seguinte, o contexto bíblico. Se a gente pegar só essa parte da Bíblia, né, de forma isolada, como muitos protestantes fazem, né, realmente, né, se existisse só este mandamento, né, com certeza seria proibido você ter imagens. Mas a Bíblia, ela não se interpreta de forma isolada. Você tem que ter todo um contexto bíblico para você saber o que realmente Deus quis dizer nessa questão dessa passagem bíblica, né, onde ele proíbe as imagens, né? Primeiro a gente tem que saber o contexto, porque isso foi por causa dos judeus, né, que fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro como se fosse Deus. Isso. Então, logo em seguida, Deus determinou nos 10 mandamentos que era proibido. Mas só que existem proibições nas Sagradas Escrituras que são proibições relativas, né? É esse exemplo dessa proibição. É uma proibição relativa e não uma proibição absoluta. Se fosse uma proibição absoluta, realmente a igreja não teria imagens. Por que é uma proibição relativa? Porque estes 10 mandamentos, né, onde diz que é proibido colocar imagens, ele se encontrava dentro da Arca da Aliança, né? E na Arca da Aliança, se a gente for trazer aqui para vocês as passagens bíblicas, no topo, né, na parte de cima, havia 2 querubins, né, esculpidos pela ordem do próprio Deus. Deus pediu para que fossem
feitos querubins nesta Arca da Aliança. Então, como Deus não pode se contradizer, Deus é perfeito, então qual seria a questão dessa proibição? Exatamente. A questão é a seguinte, a gente tem que saber diferenciar o que é ter imagens do que o que você deve, o que você faz com aquela imagem, né? O problema não é ter a imagem, o problema é o que você faz com ela. Se você tem uma imagem e você crê que aquela imagem é um ser divino, né? Você está cometendo idolatria realmente. Mas o fato de você ter a imagem não é um fato em si pecaminoso. Tanto que Deus, em várias partes da Bíblia, né, você tem imagens, né? Deus mandando fazer imagens, né? Não só na Arca da Aliança, até mesmo no templo, no Santo dos Santos, tinha imagem de querubins, tinha imagem de leões, de bois. Então a questão não é a imagem em si, a questão é o que você faz com aquela imagem. Que você falou dessa parte aí dos querubins, vou até trazer aqui, é bom a gente fundamentar, né? A questão, Êxodo 25, versículos 18 a 20, farás também 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do oráculo. Um querubim esteja de um lado, o outro do outro. Ou seja, Deus ordenando que se fizesse imagens, para colocar ali como você mesmo falou. Deus é perfeito. Então, não é uma contradição, né? Verdade. Isso não é uma contradição do próprio Deus, dizendo para você, uma hora proibindo a utilização de imagens e, ao mesmo tempo, logo em seguida, Deus pedindo para que se fizessem imagens. Não só esse exemplo, a gente tem outros exemplos, né? Tem o exemplo da serpente, né? No deserto. No deserto. Né? Onde Deus, né? Jogou uma praga, né? Contra o povo judeu, né? Das serpentes. E Deus clamou para que aquela praga fosse... que Deus não fosse cessada, né? E Deus ordenou para que essa praga, de uma certa forma, fosse cessada, a construção de uma imagem de uma serpente, né? E colocada sob uma haste. E toda vez que alguém olhasse para aquela, fosse mordido e olhasse para aquela imagem, era na mesma hora curado. Ou seja, era uma imagem de uma serpente, uma imagem, de certa forma, milagrosa, né? Porque a pessoa olhava para a imagem e era curada. E esse é mais um exemplo de que a imagem em si não é pecaminosa. O problema é o que você faz destina com ela. Tanto que nesse exemplo da serpente é uma questão até interessante, porque essa serpente que foi colocada na haste, e Deus ordenou a construção dela, ela ficou com o povo judeu durante muitos anos, né? Acho que até séculos. Eles guardaram essa imagem. Só que chegou numa determinada época que realmente os judeus começaram a fazer uma espécie de idolatria com essa imagem da serpente. Por ter sido construída pela ordem de Deus, chega um momento, né, ali da história dos judeus, que eles começam a praticar idolatria com essa imagem. Aí quando Deus ordena a destruição da imagem. Para você ver a diferença, né? Aí você vê a diferença, né? Onde Deus manda construir uma imagem e depois manda destruir, né? Porque ali já começou uma certa idolatria, né? Como se a imagem tivesse um poder, né? A imagem em si tivesse algum poder. E essa parte também é uma prefiguração de Cristo na cruz. Mas realmente aconteceu isso, né? Ele construiu aquela imagem, aquela serpente de bronze. E você falou dessa questão de como você utiliza a imagem, você colocar a imagem como se fosse Deus. A Bíblia nos traz isso. Se a gente pegar aqui na parte que você falou do bezerro, Êxodo 32, versículos de 1 a 4, diz o seguinte, ele tendo-as tomado, mandou-as fundir e formou delas um bezerro fundido. Eles disseram, este, ó Israel, é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, eles falaram que aquele bezerro de ouro era o Deus que tinha tirado do Egito, ou seja, adorou a imagem como se fosse Deus. Aí está o problema, né, Marcel? O problema não é a imagem, até se a gente for pensar, nós somos imagem e semelhança de Deus. Verdade. Deus nos construiu do barro, Deus fez uma imagem, né? Então, Deus fez uma imagem do homem, né? E soprou o espírito de vida no homem. Então, o próprio Deus constrói uma imagem. Então, a imagem em si, ela não é proibida, né? Ali, no caso, é uma proibição relativa, né? Ao que você destina àquela imagem. E a Igreja Católica,
é uma igreja milenar, né? 2000 anos. E essa questão de imagens, de utilização, isso foi debruçado durante séculos. A igreja, ela estudou sobre isso. Não só a igreja, os santos, os concílios discutiram essa questão da imagem. Se realmente fosse uma coisa que Deus tivesse proibido de forma absoluta, a igreja não se utilizaria das imagens. É porque se a igreja decide que a imagem em si não é pecaminosa, é porque a igreja estudou muito sobre esse assunto. Teve até conflitos, né, movimentos, né, os iconoclastas, e a igreja ela está muito decidida sobre essa questão, né? Não é uma questão que não foi discutida, não é uma questão que você pega lá, igual muitos protestantes fazem, pega uma parte da Bíblia, ou duas ou três, lá, né? E aponta o dedo para os católicos e fala que nós todos estamos errados. Como se a igreja não tivesse ciência desse conteúdo bíblico. A igreja tem ciência de tudo isso daí. Verdade. A igreja sabe, a igreja ela se debruçou. O São Tomás de Aquino fala sobre a questão das imagens. Então, assim, é questão de você saber diferenciar, né? A imagem ela é muito importante, não só para a questão de ornamentos, né, digamos assim, mas também de questões pedagógicas, né, questões didáticas. As imagens dos santos, né, que a igreja possui, ela tem uma simbologia pedagógica. Você vê a imagem de Nossa Senhora com a serpente debaixo dos pés, né, aquilo significa a superioridade de Nossa Senhora acerca do demônio. Você tem a imagem de São Miguel com a balança, que significa justiça, né? Tem outras de Santa Luzia, por exemplo. Santa Luzia é muito interessante. Santa Luzia foi mártire, né, da igreja. Ela foi conduzida diante do imperador e não negou a verdade divina. E teve seus olhos arrancados por isso. E a imagem dela é o quê? Ela com um prato na mão e os 2 olhos nesse prato. Significando que o quê? É melhor você ir para o céu sem os olhos do que ir para o inferno. O que Jesus falou, né? Exatamente. Uma das passagens de Jesus. Então, tudo ali... Tem um significado. Todas as imagens, né? Tanto a questão da iconografia também, dos orientais, né? Não sei se você já teve essa experiência, mas aqueles ícones também tem um simbologismo. Uma simbologia por trás de tudo. E não tem nada a ver com a adoração, a idolatria, né, que eles falam, né? A igreja ela tem as imagens até mesmo por uma questão de um auxílio, né, digamos assim. Até mesmo porque quando você está diante de uma imagem, digamos assim, vamos colocar a imagem de Cristo na cruz, né? Quando você olha para aquele símbolo, né, para aquela imagem de Cristo ali crucificado, isso te traz algo no seu sentimento, né? Aquilo te transmite algo. E a gente sabe que não é Cristo que está ali, que aquilo ali é uma representação de Cristo na cruz, mas aquilo ali não é o próprio Cristo, é uma representação através de uma imagem. Mas quando você olha, o que você sente, né? Você lembra que Cristo se deu na cruz pelo pecado dos homens e sofreu, teve que sofrer. Então aquilo te traz essa lembrança, te traz uma... Tanto que quando você entra numa casa, você vê um crucifixo, né, com a imagem de Cristo, o clima é diferente, né? Então a imagem ela tem esse poder de trazer esse clima mais de santidade, né? Então, assim, e a imagem ela representa o próprio Cristo, né? Que é o mais importante, né? Se fosse uma imagem de um Buda, por exemplo, aí sim seria errado, né? Porque não pela imagem em si, mas pelo que ela representa. Isso aí quer falar, o que ela representa. Então, às vezes, e tem pessoas que têm certas crenças meio que possamos dizer idolatria ou crendices, né? Às vezes colocam uma pirâmide na casa da pessoa, cristais. Isso são coisas condenáveis. Tipo assim, aquele cristal vai te passar energia, isso sim é uma idolatria. Exatamente, não a imagem em si. Que os próprios protestantes que condenam tanto as imagens, eles têm imagens também, né? Nos celulares, imagens de parentes. Fotos. Fotos. E a gente está cercado de imagens. E muito deles beijam as fotos que eles têm, às vezes da esposa, dos filhos.
e não estão cometendo idolatria, né? Porque eles sabem que ali a foto em si não é a pessoa, ali é a lembrança, ali é um ato de amor, né? Mas que não pelo a foto em si, mas pelo que ela representa. Então a imagem é mais ou menos isso. Eles têm que saber separar as coisas. Colossenses mesmo diz, né, Marcelo? Colossenses 1,15, ó. Falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. O próprio Deus se fez a conhecer. A imagem, né? Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus, quando se encarnou, hoje nós temos uma imagem de Deus, né? Que é o Cristo. A gente não pode separar Cristo da divindade. Cristo é Deus. Cristo é Deus. Então, quando Cristo, Deus, se torna carne, ele nos oferece uma imagem dele, né? Tanto que tem o milagre do Santo Sudário, que talvez algumas pessoas não conheçam. Mas hoje é muito difícil alguém não conhecer, mas existe o Santo Sudário, que está em Turim, que tem a imagem impressa de Cristo, né? A igreja defende que aquilo ali é realmente a imagem de Cristo. Por isso que as representações de Cristo, né? Cabelos longos, né? Barba, justamente vem do manto, né? Do Santo Sudário. E a imagem, ela é milagrosa, porque já tentaram explicar como é que aquela imagem se deu naquele pano e não existe explicação científica. É algo extraordinário. Então, essa é mais uma prova que a imagem em si não é o problema, mas assim, sim o que você faz com a imagem. E esse milagre confirma isso, né? Esse milagre extraordinário. Deus quis deixar, digamos assim, uma foto dele para os homens, né? No Santo Sudário. Impressa ali, né? Impressa de forma extraordinária que nenhum cientista até hoje conseguiu explicar. Não existe pintor, nada. A única explicação que na época deram, né? Acho que foi a NASA, que a única forma daquela imagem ter se projetado, né? ter sido impressa naquele pano foi através de radiação. E ali a gente sabe que foi quando o Cristo ressuscitou, né? Quando o Cristo ressuscitou, ele emitiu luz, né? Luz é o quê? Radiação. Então foi quando Cristo atravessou o pano. Cristo ele atravessa o pano na ressurreição e deixa aquela imagem dele impressa para todos nós, para toda a humanidade, né? Agora, você falou no começo, algo interessante a respeito da fundamentalização, né? Pegar pontos isolados. Isso aí, o diabo tentou fazer isso com Cristo no deserto. Isso é interessante a gente trazer aqui. Olha, eu vou pegar a passagem e depois a gente comenta. Mateus capítulo 4, versículos de 6 a 7. E disse-lhe, é o diabo falando, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandou aos seus anjos em teu favor, eles te levarão nas suas mãos para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não disse que o diabo estava falando, era mentira, não estava escrito mesmo. Só que naquele contexto ali, e o contexto dos escritos fez com que Jesus refletisse e falasse, não, se eu fizer isso, eu estou tentando a Deus. Então está escrito para não fazer imagem, como a gente começou falando aqui no começo, está escrito, mas também está escrito que Deus permitiu que fizesse os querubins lá na arca, a serpente de bronze. Então o contexto nos faz refletir aquilo que você enfatizou muito aqui, né? Que é a maneira como você se comporta diante de uma imagem. Essa questão do contexto é interessante, porque Cristo contextualizou no deserto com Satanás. E se a gente for interpretar a Bíblia de forma isolada, a gente não vai comer carne de porco, por exemplo. A gente vai também dar divórcio, que são coisas que Cristo... que são coisas do Antigo Testamento, né? A gente vai cortar a barba e o cabelo da mesma forma que os judeus faziam, né? Tantas coisas, tantas leis de ordenanças, né, que tem no Antigo Testamento. Se a gente for interpretar de forma descontextualizada, a gente vai seguir essas práticas antigas, né? Por isso que é bom a gente sempre, quando interpretar a Bíblia, fazer de forma contextualizada. Por isso que a igreja ela tem um magistério. O magistério justamente é para isso, para você ter a verdadeira interpretação da Bíblia.
Porque as Sagradas Escrituras, ela só tem uma interpretação. Não existe duas. Né? Por isso que não é qualquer um que pode ler a Bíblia e sair interpretando. Por isso que a igreja ela tem o seu magistério, justamente para evitar esses erros. Né? Hoje, os protestantes, eles depois da Revolução Protestante de Lutero, eles foram pulverizados. Né? Eles pulverizaram várias denominações para a Europa, para o mundo afora. Hoje, as denominações protestantes existentes são incontáveis, né? São milhares. Por quê? Justamente por isso, porque cada um quer interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Cada um fala de uma forma, da né? sua própria forma. Então, e o ser humano, ele é um ser errático, né? Então, cada hora interpreta a seu bel prazer e hoje temos aí o resultado disso. Tudo aí que são várias denominações. Por isso que é importante. A igreja ela tem a chave, né, que Cristo deixou para São Pedro. Ela tem o magistério, ela tem a infalibilidade do Papa, justamente para que isso não acontecesse. Mas infelizmente aconteceu, mas no século XVI, né, isso acabou acontecendo e hoje temos aí essa crise aí desses movimentos aí. E a gente está falando aqui de imagens. Muitas das vezes a idolatria ela não é só referente à imagem. Se a gente pegar o Novo Testamento, quando que Jesus falou de idolatria? A maneira como Jesus reportou, se a gente pegar Lucas, capítulo 16, versículo 13, olha que Jesus fala, ó, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, ele compara uma forma de idolatria, de você se afastar de Deus, ao dinheiro e não simplesmente a uma imagem. Entendeu? Essa questão do culto, né, é interessante, porque o que acontece? Geralmente, quando a gente fala na questão da veneração, né, alguns protestantes, a gente fala assim, não, a gente não... geralmente quando é envolvido Nossa Senhora, por exemplo, quando eles envolvem Nossa Senhora, eles falam, vocês adoram Maria, né? Vocês adoram Maria, vocês adoram os santos, né? E porque geralmente eles pegam a palavra veneração, né? Vão lá no dicionário Aurélio, geralmente eles fazem, eu vejo muitos protestantes fazendo isso, e vai lá no dicionário Aurélio, né? Que é um dicionário popular, né? Digamos assim, não é? Sim. E tá lá escrito lá, vamos supor, tá lá porque eu já vi, veneração, aí tá lá, adoração, amor ao extremo, veneração, mistura tudo, né? Aí os protestantes, aqui tá vendo, no dicionário Aurélio diz que veneração é adoração. Só que o dicionário Aurélio ele não consegue diferenciar, né, a questão semântica das palavras, né? E no grego, a gente sabe que existem duas formas de culto, né? Que é a dulia e a latria. Dulia no caso, nesse caso aí, é a veneração. Latria, dulia é o culto de veneração, que não é o culto de adoração, dado a Deus. O latria, sim, é um culto de adoração, que é o latria, no caso, somente a Deus. O latria, se você cultuar uma criatura na forma de latria, aí sim você está cometendo a idolatria. Por isso que esse nome, né? Idolatria. Agora, a dulia não. Tem a dulia e tem a hiperdulia ainda, que é o culto à Nossa Senhora, que é a honra extrema, né? A honra extrema, mas que é abaixo da latria. A latria, sim, é a adoração que só deve a Deus. A hiperdulia é um culto especial que os católicos dão a Nossa Senhora por ela ser a mãe de Deus. E o dulia é uma honra, né? Que é uma veneração, uma honra, um culto de honra dado aos santos, né? Da mesma forma que muitos judeus faziam, né? A gente tem vários exemplos no Antigo Testamento
Porque eles falam muito da questão do ajoelhar, né? Porque, isso que eu ia comentar agora, tá esperando você concluir para chegar nesse ponto aí. Porque eles falam assim, o prostrar, né? Você se ajoelha diante de... Isso, exatamente. O fato de ajoelhar não quer dizer que você está adorando na forma latria. Tem várias passagens, Aqui, vou até trazer aqui, Marcelo, você complementa, Davi, em 1 Samuel 24:9. Então Davi saiu por sua vez e bradou atrás de Saul. O rei, ó rei, meu senhor. Saul voltou-se para ver e Davi inclinou-se, prostrando-se até a terra. Ou seja, ele se prostrou diante do rei Saul. Não, tem vários exemplos de judeus se prostrando diante... Tem vários, não sei se você trouxe todos, mas... todos não, tem outros aqui também. Depois se você quiser que eu leia aqui, eu leio. Se prostra diante do anjo. Tem muitos. Se prostra diante da Arca da Aliança. Se prostra diante da família de... Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou, entendeu? Então assim, esse culto, não é o culto... Isso que Moisés faz, que Davi fez, né? É o culto de Dulia. Que é você prestar honra. Veneração. Exatamente. Né? Não é porque eu vou falar assim, eu adoro chocolate. Igual, se eu falar, eu adoro chocolate, qualquer pessoa vai saber que o meu sentido de adorar não é que eu considere chocolate um Deus, né? Não, eu adoro chocolate. Eu adoro chocolate. Alguém pode falar assim, eu adoro viajar. Eu adoro você também, né? Às vezes a pessoa fala, né? Às vezes, quando a gente estava na RCC, a gente até ficava... Não sei se você lembra, a gente tinha tantos escrúpulos, né? Que a gente nem gostava de falar, eu adoro chocolate. É verdade. Porque assim, a palavra em si, ela tem um certo significado, mas... O que conta é o seu sentimento, né? Quando a pessoa fala eu adoro viajar, todo mundo sabe que a pessoa não está considerando que o ato de viajar... Que a viagem é um Deus. Que a viagem é um Deus. Então, assim, a gente tem vários exemplos no Antigo Testamento onde você vê esse culto de dulia, de veneração, até mesmo aos próprios, né? Os próximos ali. Então, assim, agora o latria é somente dado a Deus. E o hiperdulia, né, que é um culto especial, né, dado a Nossa Senhora, que é acima do culto dado aos santos e abaixo do culto dado a Deus. Que verdade. É o culto de hiperdulia. E você falou a verdade, né? Tem várias passagens, né, que a gente poderia trazer aqui, mas que é muita coisa. Mas assim... Então, as pessoas interpretam muito errado. Às vezes você está ajoelhado diante de uma imagem e eles falam que vocês são idólatras porque você está beijando a imagem, adorando a imagem, como se... o católico instruído, né, ele sabe que aquilo ali não é Deus. Tanto que as nossas imagens, quando elas quebram... O que você faz com uma imagem quando ela quebra? Você geralmente se desfaz dela. Você desfaz dela. Você joga no lixo, você joga desfaz. no... Geralmente... O certo mesmo é você até enterrar a imagem. Para que não haja uma certa profanação, né? Exatamente. A igreja recomenda que... Não pelo fato que a imagem tem algum poder sobrenatural. Mas é um respeito, né? Mas é um fato, tipo assim, você não é legal você pegar uma imagem de Jesus Cristo e jogar no lixo, né? Saco de lixo, Exatamente. Né? Uma coisa que não é uma visão legal. Então a igreja ela sempre recomenda, ou você enterra, ou deixa numa gruta, ou você queima, ou você joga no rio, né, para que ninguém... Você falou a verdade, a igreja orienta para não gerar um certo escândalo, né? Poxa, o católico ali jogou a imagem no lixo. Porque apesar de ser uma imagem em si, são objetos, né, sagrados. Não são objetos divinos, mas objetos sagrados. Um terço, um escapulário. Mas não tem nada a ver com idolatria. Então, é o que a gente faz. Quando a gente tem uma imagem, a imagem quebra, a gente desfaz a imagem, compra outra. Se nós considerássemos essa imagem algo divino, a gente manteria conosco. Não iria se desfazer, em hipótese alguma. Muitas religiões pagãs fazem, né? Algumas religiões pagãs realmente elas utilizam, né, de objetos e imagens como se fosse Deus, né? Como os judeus fizeram no passado. Mas é isso aí, eu acho que deu para passar o recado. As pessoas, só enfatizando, elas têm que entender que você está diante de uma imagem, aquilo que você enfatizou muito aqui no vídeo, é o que ela representa, né? O que ela traz para você ali de informação,
de você olhar para aquela imagem, um Santo Agostinho, o que ele foi na vida, o exemplo que ele nos deu, né? Servindo a Deus, uma Santa Catarina de Sena, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que sofreu muito, Santa Bernadette, quantos sofrimentos ficou ali fiel a Deus. Então, quando você olha para aquela imagem, você reflete a vida daquela pessoa e tenta, pelo menos, seguir um pouco, né? O intuito é esse. Agora, aí, querer nos atacar, né? Seus idólatras, isso aí é fora da realidade. Uma parada assim, um lance interessante em relação a diferencial que é uma proibição absoluta de uma proibição relativa. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, eu até vi esse exemplo do professor Orlando Fedeli uma vez, no site dele. Um professor numa sala de aula, ele pede para que os alunos naquele momento não falem, todos fiquem quietos, né? Ele proibiu os alunos de falar durante a aula. Mas do nada o professor vai fazer uma pergunta para um aluno e o aluno se recusa a responder, porque o professor tinha mandado antes para todo mundo ficar quieto. Então, assim, essa é uma proibição que relativa. O professor ele pediu para os alunos ficarem quietos porque ele queria explicar a matéria. A partir do momento que ele explicou a matéria, ele pergunta para um dos alunos uma questão, aquela proibição ela deixa de existir. Então, mas o aluno, achando que é uma proibição absoluta, né? Digamos assim, um protestante, não quis responder o professor. Então, essa é a diferença. Não é porque Deus proibiu no Velho Testamento a questão de construir imagens, né? Não é porque ele fez isso, né? Nesse mandamento, é que as imagens em si estão condenadas, né? Deus quis dizer ali que você não deve fazer ídolos, imagem de ídolos. Isso. Essa é a diferença. E se alguém, Marcel, utiliza uma imagem nesse sentido, tá errado. Pois é. Está totalmente errado. A Deus é intenção perfeito. não é essa. Deus não proibiria de construir imagem e depois mandaria os judeus construir imagens. Isso não é. Deus é perfeito. Deus não pode se contradizer. Então, esse é o recado aí pro pessoal aí que acusa os católicos de serem idólatras. Trazer eles aqui, né? Quem sabe eles não queiram responder, né? Por que eles condenam tanto a questão das imagens se o próprio Deus pediu para construir as imagens, né? E até mesmo os primeiros cristãos, nas tumbas, né, dos primeiros cristãos, existem imagens, né? Gravuras, imagens, desenhos. Então, os primeiros cristãos, eles faziam imagens, né? Então, se a gente for olhar o contexto, não só bíblico, mas contexto histórico também, né? A gente vê que essa acusação é uma grande falácia, né? É uma grande calúnia contra os católicos que os protestantes fazem. E muita gente se deixa levar, né? Então é importante olhar o contexto e ver o que realmente é verdade. A igreja não começou ontem, né? Eles falam como se a igreja não... A igreja que abonou, a igreja que trouxe a Bíblia para os protestantes, ela que preservou a Bíblia, ela que formatou a Sagrada Escritura. A igreja católica que fez a união ali dos pergaminhos e foi construindo a Bíblia. Hoje os protestantes, se eles leem a Bíblia, tem que agradecer aos católicos. Exatamente, foi a igreja católica. A igreja, tudo bem, mas em relação ao antigo, tem umas diferenças, né? A questão dos cânones bíblicos do Antigo Testamento, mas o Novo é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, porque às vezes os protestantes vêm com aquele versículo bíblico, né, botando o dedo, como se a igreja não soubesse da existência daquele versículo, como se a igreja não tivesse estudado sobre esse versículo, como se a igreja não tivesse debruçado durante séculos para que mantivesse, né, as imagens, né, nos templos. E pobre ele que não sabe, né, que a igreja ela tem milênios, séculos. O protestantismo ele surgiu em 1517. Durante mais de 1500 anos, quem existia era a igreja católica. Interessante, tem igrejas protestantes que utilizam imagens, né? Não são todos, né? Os adventistas, por exemplo, eles utilizam imagens. Eu sei dos adventistas, mas acho que tem outras também. Eu não sei se Lutero, como é que... Eu realmente, nessa parte de imagem, não sei como é que os luteranos... Acho que eles não têm imagem também. Mas os adventistas, eles utilizam imagens. Não imagens em 3D.
né, esculturas, mas eu utilizo imagens, por exemplo, em quadros, né, imagem de Jesus. Isso eu sei que eles não proíbem. Mas é isso aí. Mas é isso aí, Marcel. Acho que deu para passar a mensagem. Quer deixar uma palavra final aí pro pessoal que está assistindo? Agradecer o apoio e fazer o pedido novamente aí, reforçar o pedido aí pro pessoal se inscrever, compartilhar os vídeos e se tornarem membros, né? Apoiar aí a nossa iniciativa, essa mensagem que a gente está levando aí toda semana para vocês. Com o apoio de vocês, a gente vai conseguir de forma mais fácil, né, manter esse trabalho. Então, eu agradeço. E quem se tornar membro, né, lembrando aí que vai poder participar do nosso grupo no WhatsApp de membros, né, que é uma forma de a gente retribuir o apoio, né, não só com os vídeos, mas vocês tendo contato com a gente, fazendo sugestão e até mesmo, quem sabe, se alguém quiser bater um papo aqui com a gente no nosso podcast, né, a gente pode trazer também membros aqui que queiram trocar ideia com a gente, conversar sobre a igreja, sobre todas essas questões, né? Até mesmo a gente pode falar sobre questões políticas, filosóficas, né? Aqui a gente sempre deixa aberto para várias possibilidades, né, de a gente discutir com as pessoas. Então, agradeço, abraço e salve Maria, até a próxima. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais um vídeo no canal. A nossa ideia é não parar por aqui com esse tema do protestantismo, é trazer mais vídeos relacionados a isso. No canal tem um pouco de vídeos aí antigos que foi feito, mas a gente quer trazer em forma de podcast uma coisa mais prática, falar novamente sobre esse assunto, falar sobre os solas de Lutero. Tem muita coisa para falar, né? Muitos ataques à Igreja Católica. Mas é isso aí. Ficamos por aqui então. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Maria